É Natal. E a imagem aí, não sei se vocês estão percebendo, mas espero que, se não, eu vou esclarecer. Ela é irônica. Essa árvore aí, por mais bonita que seja, muito bonita, não tem nada a ver com o Natal. Não tem nada a ver Papai Noel, árvore, presentes, nada disso tem qualquer coisa a ver com o Natal. Mas o que tem? Eu estava pensando, elaborando uma frase célebre de o que é que tem nós chegamos onde nós estamos hoje. Eu vejo que estas coisas elas acabam nos desviando. Essa semana, inclusive, vi meu filho no colo do Papai Noel no shopping, para minha alegria, né? Assim, eu fiquei feliz de ver uma celebração. E aí, apesar dele sabe que aquilo lá, aquele velhinho de barba, que normalmente nem é de verdade a barba, não faz nada, né? Mas, enfim, não tem nada a ver essas práticas, e que sim tem raízes no paganismo. Por mais que alguns tentem minimizar, a verdade é que todas essas práticas, inclusive a data, né, que nós temos hoje, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, em hipótese alguma. É muito provável que ele tenha nascido no meio do ano, né, do nosso ano, né? Mas, ainda assim, nós podemos lembrar do real significado deste dia. A palavra Natal, do latim, ela significa nascer ou nascimento. E ela deveria apontar para o nascimento de Jesus. O dia em que Deus se fez homem. E é interessante que o Parolim trouxe no início do texto de Gálatas, na plenitude do tempo. O que é interessante é que quando Deus estabeleceu isso, não havia tempo. Isso mostra para aqueles que às vezes têm objeção de como Deus é soberano e governa cada detalhe. Nós não conseguimos sequer imaginar tudo que teve que acontecer na história para que aquela hora Jesus nascesse naquele momento, naquela realidade. Nada daquilo foi coincidência, foi aleatório, mas sim estava debaixo de um governo soberano de Deus, sim, que não isenta a responsabilidade humana, mas que estava debaixo do controle de cada detalhe em toda a história. Isso para nós que cremos é fascinante. Na semana passada eu tratei do tema o Evangelho é o centro da história. Nós vimos que o Evangelho, estava nos planos de Deus antes de Ele criar tudo. Nós vimos isso, nós lemos isso nas Escrituras, mas nós não conseguimos entender. E se eu e vocês cremos nisso, nós só cremos porque aprove a Deus, por meio do Espírito, revelar isso, porque se Deus não fizer, as pessoas vão continuar rejeitando, se opondo a isso, questionando isso, falando que nós somos loucos, lunáticos, né? Mas a verdade é que se nós cremos nessa verdade, ainda que nós não a entendamos plenamente, isso é uma dádiva de Deus, graça de Deus. E o texto que nós lemos, eu queria retomar nesse texto, é lá em Efésios, capítulo 1, os versos 3 a 5. Eu quero retomar um pouco aquilo que eu tratei no domingo passado, para que então nós vejamos a concretização desse plano estabelecido antes de existir tudo. Nós estamos celebrando, deveríamos celebrar a concretização desse plano eterno. E é isso que o Natal deveria nos mostrar, deveria apontar para o dia que Deus concretiza aquele plano que Ele estabeleceu antes de existir tudo. Mas vamos para o texto, vamos caminhar de maneira calma aqui pelo texto, verso a verso, tentando entender. Efésios capítulo 1, versos 3 a 5,
Quem esteve conosco vai lembrar do texto, mas é sempre bom nós relembrarmos a segurança para nós, como Paulo diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o texto diz, e nós vimos isso, é que Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, beneplácito é da vontade de Deus que é boa, que faz parte dos propósitos dele, que pertencem a ele, são insondáveis para nós, e que nós poderíamos dizer, segundo a sua vontade soberana, Deus, o texto diz, ele abençoou, ele escolheu e ele predestinou um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas em toda a história. Paulo está dizendo que ele fala, nos abençoou, nosso Senhor nos predestinou, nos elegeu. Então, esse nos, quem? São aqueles que creram em Cristo. Não são todas as pessoas. Esse grupo de pessoas, grupo é um grande grupo, como João escreve no Apocalipse, é como a areia do mar, é incontável. É um grupo que está dentro de toda a história, desde Adão e Eva, que eu creram, apesar do pecado deles terem cometido, ter trazido todo o pecado em toda a história, eu creio que Adão e Eva se arrependeram. Desde Adão e Eva até o último ser humano que estiver sobre essa terra, quando Cristo voltar, daqueles que foram escolhidos, creram no Evangelho, então é um grande grupo. Esse grupo são aqueles que estão em Cristo, porque a bênção é em Cristo, a eleição é em Cristo, a predestinação é em Cristo, porque é Ele quem realiza, ou foi Ele quem realizou, e é em Cristo porque aqueles que creram nele estão em Cristo. E o texto diz também que Ele fez para Ele. Por que Deus criou o universo? Para a glória dEle. Mas com tudo isso que existe, com todo o mal, sim, Ele estabeleceu isso tudo para a glória dEle. Ainda que nós não o entendamos. Mas tudo isso vai redundar em glória para Deus. Inclusive o seu plano, que, na nossa percepção, permitiu a entrada do pecado. Ele fez isso para este grupo, os que creem, os eleitos, para que eles fossem santos perante Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha como é tudo para Ele, dele por Ele e para Ele, são todas as coisas. Mas que Deus egoísta para nós. Quando eu quero ocupar a primazia, eu quero ser o centro, eu sou um pecador, um ser limitado, finito, um nada, mas Deus é tudo para Ele, e deveria ser tudo para Ele, porque Ele é Deus. Então é por isso que toda a história deve ser para Ele, por que nossas vidas devem ser para Ele, é por isso que tudo que nós fazemos deve ser para a glória dEle, né? Se você come, bebe, faz qualquer outra coisa, você faz para Ele, deve ser para Ele. E Ele fez isso para que nós, os que cremos, fôssemos santos, separados, palavra santo, separados do mundo e separados para Ele. Para vivermos vidas separadas do que esse mundo todo vive, do que as pessoas desse mundo vivem. Então, tudo isso aqui é o quê? É o Evangelho. Esse plano é o Evangelho. O grande mistério que nós tentamos ver um pouco semana passada é que Deus projetou esse plano, e eu estou usando termos humanos para tentar entender, antes de criar tudo que existe.
O texto diz, ó, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas peraí, antes da fundação do mundo não havia nada. Como é que ele me escolheu se eu nem existia? Pois é, esse é o grande mistério. Deus projetou esse plano e em sua graça nos incluiu aqueles que creem. No domingo passado eu apenas citei Pedro e agora eu queria ler com vocês 1 Pedro capítulo 1, os versos 18 a 20. Paulo está dizendo que nós somos eleitos ou abençoados em Cristo. E isso é uma descrição do Evangelho. Mas Pedro ele vai dizer que esse Evangelho tem um elemento, sangue, o sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Ele está falando da mesma realidade, do mesmo tempo. Lembra, tempo? Não existia tempo, né? O tempo nós vamos ver, o tempo começa no princípio. Antes não existia tempo, quando só Deus existia. Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas ele o derramou da nossa perspectiva há 2000 anos. O sangue de Cristo foi derramado há 2000 anos, mas foi conhecido, e entendamos, conhecer implica em relacionamento, não é saber a respeito de, é muito mais do que isso. Esse sangue foi conhecido antes de existir tudo, havia um propósito com ele. E aqui nós estamos vendo que os que estão em Cristo, ou os eleitos, antes de crer, e aí eram o quê? Nós éramos fúteis no nosso procedimento, nós vivíamos no pecado. O ímpio é uma pessoa fútil. Ela não tem esperança, ela não tem sentido, não tem significado. Ela pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter conhecimento, pode ter academicismo, pode ter prazer, pode ter lazer. Ela é fútil. Ela não tem sentido para a vida, ela pode ter tudo que esse mundo oferece. Nós éramos assim. Sim, muitos de nós não temos nada disso. Mas todos esses que têm tudo isso, sem Cristo, são fúteis. Deus não minimiza a realidade dos ímpios, em saber que quando eles estão fora de Cristo, eles são isso, e nós éramos assim. Nós estávamos no pecado. O que é futilidade? Viver no pecado. Os tipos de pecados variam, mas no fim, todos eles são expressão de uma vida fútil. Por mais que as pessoas vivam em busca dos prazeres pecaminosos. Mas Pedro está dizendo aqui para este grupo, lembra? Que vocês foram resgatados. Resgate é assim, o conceito de resgate na Bíblia era o conceito do escravo. Ele não poderia ser liberto por ele mesmo, ele jamais poderia. Mas Deus em Cristo resgata, ele vai lá e paga. Quanto que custa esse escravo? Eu pago por ele. Ele é um escravo daquilo, mas eu pago. Vocês foram resgatados dessa futilidade, de uma vida sem significado, de uma vida sem sentido, porque Cristo comprou vocês. Se você crê, Cristo comprou você, libertou, resgatou, e Ele fez isso por meio do seu sangue derramado na cruz. Não foi com dinheiro nenhum podia fazer isso. Então Deus fez isso por nós, por mim e por você, se você creu no Evangelho, creu de verdade. E aí então Pedro continua e mostra quando que o Evangelho se concretiza. Lembra? Nós estamos vendo revisando um pouquinho da história do Evangelho antes de existir tudo. Mas agora ele vai dizer que isso se concretiza. E aí no verso 20, porém, manifesto no fim dos tempos, por amor de vós.
tudo isso, esse plano eterno, agora se manifestou. Quando? Por Cristo. E aqui, quando Pedro escreve, Cristo já morreu e ressuscitou, já derramou o seu sangue. Ele já veio na plenitude do tempo. E como amanhã é Natal, então, eu queria ver com vocês como o Evangelho foi manifestado. Como o plano eterno e redentor de Deus se cumpriu. Como que a palavra de Deus diz isso? Esse plano que foi elaborado antes da fundação do mundo se materializou. E aí então eu queria ver com vocês, por meio de 5 etapas, né? A concretização do Evangelho na história. Lembra? Nós vimos que o Evangelho é o centro da história, e agora que ele foi predito, anunciado, estabelecido por Deus antes de existir tudo, mas que ele se concretiza. Deus elabora um plano antes de existir o tempo, e no tempo ele realiza aquele plano, que é a concretização. E eu queria ver algumas dessas etapas. Primeiro, a criação do universo, depois a entrada do pecado, que fazia parte desse plano soberano e eterno de Deus, ainda que Deus não seja o autor do pecado. As promessas do Evangelho no Antigo Testamento, a manifestação do Evangelho, então, quando Deus se faz carne na pessoa de Cristo, e a consumação da história. Primeiro ponto, então, é a criação do universo. E eu gosto de frisar, há milhares de anos, talvez entre 6 e 10 mil anos, não em bilhões, não em milhões, mas há milhares de anos, Deus criou o universo. Não é tão velho quanto os cientistas dizem que é. Mas quando muitos de vocês ao ouvirem isso, falam assim, quê? Pois é, porque nós somos tão doutrinados com uma das grandes e maiores mentiras da história, a mentira da evolução, é que nós pegamos e abraçamos isso como se fosse verdade, como se fosse ciência. Não, isso é uma proposta, uma teoria que não se sustenta, inclusive para muitos cientistas que sequer são cristãos. Mas mesmo nós cristãos, abraçamos, porque os professores, eu me lembro de um vídeo, e que esse homem está, vale a pena ouvir, ler esse vídeo, ele é do Ray Comfort, e ele fala da criação, e ele entrevista vários acadêmicos, entre eles professores, e muitos renomados cientistas, e ele vai perguntando, ele faz perguntas que aqueles acadêmicos que defendem a ciência como a evolução, como se fosse verdade, não têm resposta. E uma das respostas que me marcou foi quando um desses estudantes, ele diz assim, mas então por que você acredita na evolução? Porque o meu professor ensinou, e o meu professor, e o professor do meu professor ensinou, e é assim que foi desenvolvido. Não porque houve prova, não há provas, nenhuma. Mas o fato é que há milhares de anos, o Deus eterno deu início à sua criação. E onde está isso? Na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, texto que começa, o texto dos começos. Gênesis significa texto dos começos. E não é à toa que tem esse nome. Era porque Moisés queria tratar com o povo que tinha saído das mentiras, do paganismo e da idolatria dos egípcios que tinham vários deuses, para dizer, tudo que vocês ouviram era bobagem, porque só há um Deus, e esse Deus criou o universo. E como foi? Foi assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E ele vai descrever, e Deus, quando fez isso, ele fez em 6 dias de 24 horas. Qualquer pessoa lê o texto e entende isso. Mas hoje há evangélicos que dizem, não, isso aqui, o dia não é dia, é um intervalo de tempo. Pode ser milhões de anos, pode ser eras. De onde você tirou isso? Não do texto, mas porque você está impregnado com essa mentira da evolução de milhões de anos, porque se prova que tem, prova nada.
O fato é que Deus criou, e o texto diz que no princípio é quando ele estabelece o tempo, porque antes do tempo só havia ele. No princípio é o início do tempo. Deus é o agente da criação, o Deus Trino. Ele cria a partir do nada. Nada existia a não ser ele cria a partir do nada. Só Deus faz isso. Você consegue criar alguma coisa a partir do nada? Não, a gente consegue transformar, mas a partir do nada só Deus faz. Ele criou os céus, o que a gente vê, a terra, o nosso planeta, mas além dos céus, a realidade espiritual. E ele então dá início a essa criação maravilhosa. Deus criou tudo que existe, tanto a realidade física, a que nós vemos, pegamos, quanto a realidade espiritual. Tudo, absolutamente tudo, foi criado por Deus neste princípio que teve 6 dias. Ele começa no primeiro dia, vai até o 6º e descansa. Obviamente ele não está cansado depois dos 6 dias. Ele descansa, significa que ele encerrou a sua obra. E ele não tinha mais nada para ser criado. Ele encerrou a sua obra. E por ter sido criado por Deus, lá no versículo 31 do capítulo 1, o texto aqui, a NVT, diz assim: então Deus olhou para tudo o que ele fez, que havia feito, e viu que era muito bom, mas é óbvio, foi ele, Deus santo e bom, perfeito. Ele viu tudo o que ele fez e era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Deus criou tudo, perfeito, maravilhoso. Toda a realidade que Deus criou era maravilhosa. Realidade física e espiritual. Aqui não havia o diabo e Satanás, não com esse nome. Não havia o mal, não havia pecado. Nós, o ser humano, não, quando eu falo nós, os seres humanos, quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e que Jesus não está falando como símbolo, nem Paulo usam Adão e Eva como símbolo da humanidade, mas como seres reais, ele os cria perfeitos, sem pecado. Por isso que Deus fez e era tudo muito bom. Mas, dentro do governo soberano de Deus e do plano soberano de Deus, algo aconteceu. E é aquilo que nós chamamos de queda, que em teologia a expressão a queda, que foi a entrada do pecado. Tanto na realidade espiritual, primeiro, quando Satanás passa a ser Satanás, o diabo, e então se rebela contra Deus. A Bíblia não detalha isso, mas ela fala em vários textos que ele se opôs a Deus. E aí então o pecado entra. Lembra que tudo era muito bom. Os seres pessoais, e aqui por isso que usar a expressão para animais, para o homem, é contra a palavra. Nós não somos animais, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que maculados pelo pecado, nós trazemos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou seres pessoais. Pessoais quando a gente que têm características de pessoalidade. Animais não têm. O ser humano e anjos poderiam escolher, fazer escolhas, eles poderiam obedecer a Deus ou não. Eles têm mente, vontade. Mas a palavra diz que estes seres, anjos e o homem, que tinham vontade, que foram criados bons, se opõem a Deus. Deus havia dado um mandamento para o primeiro homem, Adão. Uma única ordem, e sim, ele o colocou à prova. Mas se Deus tinha um plano eterno, ele sabia que ele ia cair, então por quê? Isso não cabe a nós dizer. Quando Deus diz, Adão, não faça, ele está falando para ele não fazer. Então quando ele faz porque ele quis, ele se opõe a Deus. Não era um jogo, não era uma brincadeira.
Ah, mas como isso se encaixa a soberania? Eu não sei, mas a Bíblia fala que Deus estabeleceu uma ordem para ele obedecer, e ele desobedeceu. Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, um único mandamento. Deus só deu uma ordenança para ele, que ele não deveria desobedecer. Houve um anjo que se rebelou contra Deus e que vai tentá-lo, mas Adão e Eva fazem a sua escolha. E o texto de Gênesis, capítulo 3, os versos 1 a 6, mostra então a entrada do pecado na humanidade. E diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente aqui era um animal e que estava sendo guiado agora pelo espírito maligno Satanás. Ele já coloca em dúvida, em xeque, o que Deus havia dito. E ele já coloca, ele distorce o que Deus havia dito. Ele sempre age assim. Ele é astuto. Ele sempre usa mentira com verdade. Quando ele usa mentira com verdade, virou tudo mentira. Verso 2: respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O texto bíblico diz que Deus ordenou para que Adão que não comesse. E aqui alguns irmãos tentam interpretar, porque ela está falando do tocar. Deus não disse isso. Talvez ela já esteja confusa com o que está acontecendo ali. Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Primeiro ela lança dúvida em relação à palavra de Deus, depois nega a palavra de Deus. Nada mudou, não? Nada mudou. Hoje é pastores negando a palavra de Deus. Nós vimos agora, né? Vocês ficaram sabendo dessa semana célebre do Papa, né? Que não é pastor, que lidera uma falsa religião, falando da bênção à união homossexual. Então, o que é isso? É negar a palavra de Deus. Coloca em xeque e depois nega. Bom, Satanás está fazendo exatamente isso. Coloca em xeque e depois nega a palavra de Deus. Existe diferença entre o que Deus disse de maneira audível para Adão e o que está escrito aqui? Não. Para falso profeta, sim. Não tem diferença. Deus deu uma ordem e Satanás coloca e nega. Porque Deus sabe, aí ele vai justificar do porquê não, ela pode comer. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui é o X da questão. Porque é verdade que se eles comessem, eles seriam como Deus, não como Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus. Mas é verdade que eles seriam conhecedores do bem e do mal? Sim, porque Deus vai dizer, agora eles são como nós, o Deus Trino, conhecedores do bem e do mal. Você entende como o engano é sutil? Em uma frase está a mentira, porque negou a palavra, e verdade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nessa hora, entra o pecado na raça humana. Naquela hora, o pecado entra na humanidade e afetou tudo. Tudo e todos. Absolutamente tudo. Todo o mal, dor, sofrimento,
relacionamentos desfeitos e a morte, por fim, vieram como consequências da entrada do pecado na raça humana. E é por isso que o mundo está como está hoje. A ciência não explica isso, mas a palavra de Deus é absolutamente clara em dizer por que assim. Por que crianças não nascem, mesmo o filho de pastor, não nasce querendo ler a Bíblia, orar, vamos brincar, ele quer brincar, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer orar, ele não tem prazer nas coisas. Por quê? Porque ele nasce em pecado. E quem explica isso? Ninguém explica, a psicologia não explica, mas a Bíblia explica. Porque todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Por quê? Porque um dia o pecado entrou na raça. Desde então, todos os descendentes de Adão e Eva nascem em pecado. Eu e vocês, e todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, com exceção de um. Aqui precisamos lembrar de algo fundamental. O diabo, Adão, Eva e todos os pecadores são responsáveis por desobedecer a Deus. Acusações se pintam um espantalho, às vezes, em relação à compreensão reformada, de que nós somos robôs, né? Que Deus criou robô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus criou seres responsáveis, que tomam decisões. Só que no pecado tem uma decisão que eles jamais vão tomar. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Não precisa ser um teólogo, um doutor em teologia para entender a expressão ninguém busca a Deus. Se eu e vocês buscamos hoje, algo foi feito. Alguém mudou isso. Mas não fomos nós, porque não há ninguém que busque a Deus. E aqui então nós precisamos, sim, eles são responsáveis, nós somos responsáveis, todo ser humano é responsável. Com isso, todos estão condenados. Nada nem ninguém pode mudar esse estado. Agora, lembra que a Bíblia diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, nada disso pegou Deus de surpresa. Antes da queda e do pecado, o sangue de Cristo foi conhecido. E nós cantamos aqui, Jesus, o Paulinho trouxe o texto, nós vamos ver, Jesus veio fazer o quê? Salvar do pecado. O propósito do sangue derramado é esse. Mostra que Deus havia, antes de tudo, prometido o Evangelho. Mas a partir da queda, Deus, em todo o Antigo Testamento, vai fazer promessas sobre o Evangelho. E é fascinante. Eu gosto de ouvir um intelectual americano, ele é judeu, ele chama-se Ben Shapiro. Ele é um grande defensor do conservadorismo. Ele é considerado um gênio. Ele não crê em Cristo. Ele nega Cristo. Com toda a sua intelectualidade, a sua genialidade do ponto de vista humano, ele não consegue ver nada disso. Ele não consegue ver as centenas de profecias que foram feitas no Antigo Testamento e que foram concretizadas em Cristo. Ele não consegue ver. Porque só por meio de uma ação soberana de Deus isso é possível. E aí eu quero ver então o terceiro ponto. As promessas do Evangelho no Antigo Testamento. Imediatamente após a queda, de acordo com o seu plano eterno, o próprio Deus anuncia o Evangelho. E aqui isso também serve para aqueles, mas e quem nunca ouviu? Existem aqueles, todos aqueles que negam a palavra, por exemplo,
Antes de surgir o monoteísmo, que é a crença em um único Deus, havia antes os politeísmos. Mentira. O politeísmo é uma distorção da fé no único Deus na Bíblia. Porque o Deus que criou colocou isso. E depois, quando ele destrói tudo por meio do dilúvio, ele coloca isso mesmo também naquela família. Só tem um Deus. Mas o pecado distorce tudo. Lembra? O pecado distorce tudo. Imediatamente após a queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um texto que é chamado de o proto-evangelho, ou a primeira menção do evangelho na Bíblia. Olha só, o pecado entrou, Satanás tentou Adão e Eva, eles pecaram, entrou o pecado na humanidade. Deus já vai dizer para a serpente, disse Deus à serpente, está falando para o diabo, né? Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando do descendente, não da mulher Eva, mas da mulher que viria e traria aquele que nasceria, não de uma semente humana, mas da de Deus. O diabo vai ferir o filho da mulher no calcanhar, que é a morte. Mas ele feriria a cabeça. Qual é o mais grave? Porque quando o diabo orquestra tudo para levar Cristo para a cruz, ele não sabia que por meio da morte de Cristo é que Deus salvaria pecadores. Ele achou que ele tinha vencido. Então ele teve uma vitória em ferir o calcanhar, mas a vitória de Deus em Cristo foi esmagar a cabeça da serpente. E aqui é o anúncio do Evangelho. Então, qual o único meio de tratar com o pecado? O Evangelho. Aqui não havia 10 mandamentos. Aqui não havia todas as leis que Deus estabelece no Antigo Testamento. As leis apontam para Cristo. É como se Deus estivesse dizendo para Satanás: eu tenho um plano, eu tenho uma história que eu estabeleci antes de criar você, Satanás. Nada nem ninguém pode me impedir. Você não sabe, Satanás, porque não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali. O homem não sabe, anjos não sabem que plano é esse. E agora, pelos próximos 4.000 anos, eu vou anunciar isso constantemente. Pelos próximos 4.000 anos, eu, Deus, conduzirei a história para que o meu plano se cumpra. Irmãos, já imaginou? Não dá para imaginar, mas às vezes, tudo que teve que acontecer para Cristo ver na hora que Ele estabeleceu, antes de existir tudo. Desse plano maravilhoso, eterno, e que se eu e você cremos, nós fazíamos parte disso. Lembra que Ele quis ter filhos, para adoção de filhos, foi que Ele realizou isso? Ali no versículo 21, logo, ele primeiro, Deus anuncia o Evangelho em Gênesis 3,15. Mas eu creio, e há outros vários irmãos que corroboram com isso, não é invenção minha, vários irmãos que creem que o ato de Deus ali mostra o Evangelho também. Gênesis capítulo 3, verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva. Lembra que eles pecaram? Eles estavam nus, não tinham pecado. Pecaram, ficaram com vergonha e usaram roupas de folhas para se cobrir. Mas aquilo é religiosidade. Então Deus, em sua graça e misericórdia, vai cobri-los. Cobrir com o quê? Pele de animal. Mas por quê? Por quê? Bom, se ele usou a pele de um animal, o que esse animal precisou fazer? Morrer. Deus mata um animal, um cordeiro, será? E cobre a nudez, o pecado e a culpa de Adão e Eva. Isso prefigura o Evangelho ou não?
Ah, mas o texto não diz isso, mas prefigura ou não? E nos próximos 4.000 anos da história humana, Deus vai sempre lembrar dessa promessa. O que Abel e Caim fazem? O que Abel faz? Um sacrifício de animal. Onde que ele aprendeu isso? Porque o texto bíblico não diz. Diz? Da onde que ele aprendeu isso? E você sabe que na relação de Hebreus, Abel está lá como aquele que é salvo pelo que ele fez, ou pela fé. Será que quando Abel faz o sacrifício de animal, ele não está vendo lá na frente? Bom, de acordo com o Novo Testamento, sim. E aí então, são centenas, literalmente, centenas de profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Eu queria mencionar algumas. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, diz assim: o Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés, séculos antes, está falando de Cristo. Ah, mas quem disse isso? Cristo. Cristo diz, vocês reverenciam Moisés? Pois é, ele falou de mim, mas vocês não creem em mim. Moisés escreveu sobre Cristo, onde? No Pentateuco todo. Salmo 120, irmãos, são inúmeros textos, peguei alguns, pincelei de escritos diferentes para a gente só ver um pouquinho. Salmo 22, de versículos 1, 7 e 8. Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso? Cristo. Onde está isso? Nos Salmos, 500 anos antes. Todos que me veem zombam de mim. Onde aconteceu isso? Na cruz, Cristo na cruz. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve. Não falaram isso para Cristo? E Salmo. Quantas profecias do Antigo Testamento apontam para Cristo? E Isaías, que talvez tenha sido aquele que mais anunciou como profeta, mas eu vou pegar só uma. Isaías capítulo 7, versículo 14. Como alguém que professa crer no Deus da Bíblia lê esse texto e não crê em Cristo? É porque não teve a revelação do Espírito que foi dada. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Deus conosco. Deus conosco. Como lê isso? Como um judeu lê isso e não crê em Cristo? Se eu faço essa pergunta, eu jamais posso me gloriar, porque se hoje eu creio, foi a ação da graça soberana do Espírito que revelou para mim. E para você, se você crê. São tantas profecias que unidas anunciam tudo o que Cristo veio fazer, tudo o que Cristo faz nos evangelhos. Nos 3 anos de relato dos 4 evangelhos, está lá dito claramente no Antigo Testamento. Tudo. Todos os que criam nas promessas do Evangelho feitas no Antigo Testamento esperavam o Messias. Maria esperava. Maria foi salva pelo Messias, o filho dela. Todos os apóstolos, todos aqueles que estavam ali esperando Cristo, é Ele, mas só viram que era Ele, porque o Espírito Santo de Deus revelou. Eles esperavam o Messias, o Cristo. De novo, como Deus havia definido antes da fundação do mundo e anunciado em todo o Antigo Testamento, a promessa se cumpre. A manifestação do Evangelho, o plano eterno de Deus, anunciado em todo o Antigo Testamento, se concretiza. Lucas capítulo 2, versos 8 a 11.
E diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Em outro evangelista ele vai dizer que há uma celebração no céu. Nós cantamos aqui, junto do coro dos anjos, louvando o Deus que se faz homem para salvar pecadores. Salvador, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador do quê? Do pecado. Da desgraça que o mundo está hoje e que eu e vocês estávamos. Dos nossos inúmeros pecados, dos nossos diversos pecados, incontáveis pecados, e que somente um único pecado cometido pelo homem, Deus seria absolutamente justo em mandar para o inferno. Mas foram muitos pecados. Deus em Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós vivemos em um tempo em que um falso Jesus tem sido anunciado. É o Jesus coaching, é o Jesus da justiça social, é o Jesus da prosperidade financeira, é o Jesus que vem curar de todas as doenças, é o Jesus da tolerância, é o Jesus relativista, é o Jesus das várias formas de amor, é um Jesus que não é santo, é um Jesus que não odeia um pecado, é um falso Jesus, e que muitos falsos evangelhos são anunciados com base num falso Jesus. Jesus veio fazer uma coisa: salvar-nos dos nossos pecados. Ele pode nos dar uma boa condição financeira? Pode. Ele pode dar saúde? Pode. Ele pode dar um bom... Pode. Ele pode. Mas foi isso que ele veio fazer? Não. Porque tudo isso aqui vai se perder quando eu e você morrer. O Jesus de verdade veio com um objetivo: salvar pessoas dos seus pecados. A mensagem do Natal é que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Não é todo mundo. Não é todo mundo. São aqueles que creem no Evangelho. E aí a pergunta é para você: você creu no Evangelho? Você tem certeza do Evangelho? Eu não pergunto se você é membro, você pode ser membro da comunidade cristã de Londrina. Se você é membro da comunidade cristã de Londrina, quando o presbitério conversou com você e recebeu você como membro, foi porque você disse que cria. Foi porque você confessava que creu em Cristo e se arrependeu. Mas nós não conseguimos ver o coração de ninguém. Entenda, o fato de uma igreja bíblica como a Comunidade pela Graça de Deus não faz de você alguém regenerado. Você tem certeza absoluta do Evangelho. Se hoje você partir dessa vida, você tem certeza que está na presença de Cristo? O Evangelho é o que Deus fez em Cristo. Ele veio salvar pecadores. E como é que eu sei? Como é que eu posso saber? Primeiro, alguém que creu em Cristo detesta o pecado, seja ele qual for. Alguém que creu em Cristo, quando olha para a palavra que aquilo é pecado, ela se arrepende. Ela tem tristeza.
ela tem pesar pelos seus pecados. Alguém que crê em Cristo, ela sabe que não pode mudar o seu estado. Alguém que creu em Cristo, colocou sua fé em Cristo. Ele me salvou. E eu só sou salvo por Ele. E eu só continuo salvo por causa dEle. Alguém que creu em Cristo, creu que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, Ele não somente morreu pelos nossos pecados, mas Ele nos fez morrer no corpo dEle. Para na ressurreição dar uma nova vida. Alguém que crê em Cristo tem a sua vida mudada, transformada. Não vive mais do mesmo jeito. Ah, mas é perfeito? Não, não é perfeito, nunca vai ser. Mas há uma mudança de vida, de caráter, de vontades, de gostos, porque Cristo vive naquele que creu no Evangelho. Deus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Você faz parte do povo. Como é que eu sei? Creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Receba Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Receba o que Ele fez naquela cruz. A sua morte e ressurreição. A promessa de Deus foi cumprida. Jesus, pouco antes de entregar o seu Espírito, o que Ele diz? Está consumado. Eu vim fazer o que o meu Pai mandou. Acabou. Ele cumpriu o plano eterno de Deus na cruz. Todo aquele que crê em Cristo recebe vida eterna, perdão dos seus pecados. Mas eu sou muito pecador. Então, você está no ponto para ser salvo. Mas você não sabe quão pecador eu sou. Você está num ótimo caminho para ser salvo. Porque Jesus, Ele veio para doente. Ah, eu não sou tão ruim assim. Jesus não veio para você, não. Você vai para o inferno desse jeito. Você não é tão ruim? Então, você está no ponto para ir para o inferno. Agora, eu sou um pecador. Você não tem ideia de quão pecador eu sou. Eu não tenho. Você também não tem ideia de quão pecador eu sou. Mas há um Deus em Cristo que em sua graça cobre uma multidão incontável de pecados para todos aqueles que o recebem. E o último ponto, para vocês comer a ceia de Natal. O último ponto, Jesus realizou o Evangelho. Ele disse, está consumado. 3 dias depois, ele ressuscita. O que é ressuscitar? Viver de novo. Mas não é como Lázaro. Lázaro morreu, está morto. Ele viveu de novo para sempre. Ele venceu a morte. Por 40 dias, ele, ressurreto, fica andando aqui na terra. Corpo glorificado. Mais de 500 pessoas o veem para mostrar que ele realmente ressuscitou. E então ele volta para o céu. E ele está lá, à direita do Pai. Eu gosto de pensar, ele está esperando o Pai falar assim, filho, desce lá e acaba com tudo. Que é o que ele vai fazer. Mas como a Bíblia narra, ele voltou para o céu. E aí o último texto, Atos capítulo 1, versos 8 a 11. É quando vai haver a consumação dessa história. Aqueles que creram em Cristo estão ali, os discípulos fazendo pergunta boba, né? Senhor, e o Israel? Que Israel? E agora que o Senhor Israel, que Israel, meus queridos? Israel. Lembra, os discípulos, crentes em Cristo, perguntando quando é que vai restaurar o reino de Israel. Vocês estão entendendo? Eu estou com vocês. Mas Deus é misericordioso, Ele é misericordioso, foi misericordioso com eles. E aí então ele está voltando para o céu. E o texto diz, Atos 1, 8 a 11. Jesus está falando para eles, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém,
toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ele falou isso para os discípulos, para os apóstolos, isso é para nós também. Nós recebemos o Espírito Santo. Quando? Quando que você foi batizado no Espírito Santo? Aliás, para aqueles que defendem a questão pentecostal. Quando que você foi batizado no Espírito Santo? Quando você creu em Cristo, foi batizado no Espírito Santo. Quando você creu em Cristo, você foi batizado no Espírito. Você recebeu o Espírito. E agora você está capacitado pelo Espírito a ser testemunha, a falar de Cristo. Verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Literalmente, ele está subindo. Jesus, corpo glorificado, voando, está voando. Até que ele desaparece por trás de uma nuvem. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, 2 anjos, obviamente. Eles estão olhando lá para o céu, vendo Jesus embora, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que realizou o Evangelho e que agora está subindo, que foi elevado no meio de vocês ao céu, ele vai voltar do mesmo modo como viram subir. Ele realizou o Evangelho e por causa do Evangelho, agora ele vem buscar todos aqueles que creram no Evangelho. Um dia ele vai voltar, literalmente, para buscar todos aqueles que creram no real significado do Natal. Essa é a mensagem. Você crê nisso? Você vive com base nisso? Você deseja viver com base no Evangelho? Foi para isso que ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Enquanto a gente vive aqui, nós vivemos no poder e na dependência do Espírito. Um dia nós estaremos com Ele para sempre. Novos céus, nova terra. Nunca mais vai haver pecado. Esse é o nosso desejo, nossa esperança. Por isso que nós, como a palavra diz, clamamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus.